Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Lucas. Capítulo 23 de Lucas. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: Havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. De todos os tempos, mesmo conhecendo a lei máxima deixada por Moisés, para não darmos falso testemunho, não mentirmos e não dizermos qualquer coisa de má contra nosso irmão, e perversamente acusaram Jesus de qualquer coisa, desde que ele pudesse ser condenado à morte. E Pilato perguntou-lhe, dizendo: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acha culpa alguma neste homem? Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Alvoroça o povo, ensinando por toda a Judeia, começando desde a Galileia até aqui. Pilatos já era um general romano, treinado a fazer certas investigações na época da guerra, sabia todos os trâmites quando as pessoas estavam possivelmente mentindo e quando elas eram inocentes, que estavam ali como verdadeiros heróis, porque os romanos tinham técnicas de entrevistar, técnicas de descobrir quem era o líder do motim, quem era o líder daquelas ações ou daqueles grupos aos quais eles lutavam contra. E ali, diante de Jesus, Pilatos logicamente identificou que ele não tinha nenhum problema, não era uma pessoa que oferecesse risco nenhum. Portanto, a única resposta que ele dá é: Tu o dizes. Quando é perguntado se ele é o rei dos judeus. Com a maior serenidade, com aquela voz doce, melodiosa, como diz Rochester, uma voz aveludada, uma voz que convence, que eleva os corações. E aí Pilatos vai mostrar para os sacerdotes e para a multidão que não havia culpa nenhuma nele. E eles insistem que ele pervertia todo mundo da Judéia e da Galileia. Pobres homens, pobres criaturas que não tinham noção do tamanho do débito que adquiririam contra si mesmos. Pobres criaturas que durante séculos amargaram perseguições cruéis contra eles próprios, padeceram situações cruéis porque não tiveram a força moral suficiente para identificar Jesus e para respeitá-lo como Filho de Deus. Apesar de todos os alertas. Mas estava escrito na lei, estava previsto na lei. Tudo bem, estava previsto, mas Jesus deixou claro, é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vier os escândalos. Mas também deixou-nos claro que as leis da reencarnação vai nos purificando para chegarmos a Deus. E aqueles espíritos, após cada encarnação de sofrimento e dor, depuraram-se. E aqueles que tiveram medo de encarar as novas encarnações depuradoras, terão que deparar. Lembrando sempre que todos eles, apesar da hostilidade contra o Mestre, só reencarnam em missões de ajudar a humanidade. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Então, como Herodes governava a Galileia, porque Pilatos era o responsável por toda aquela região onde hoje é Israel, mas responsável romano, responsável perante o imperador Tibério. E Herodes governava a parte da Galileia, porque era dividido em vários, conforme a gente falou, os estados, né? Lá eram tribos. Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas e esperava que ele veria fazer algum sinal. Sempre a esperança de ver um sinal, de ouvir um sinal.
Mas Jesus disse que para eles que o sinal seria dado, o sinal que estava escrito pelo profeta Elias. Ou seja, que nenhum sinal os convenceriam de que o Filho do Homem era o Cristo, mesmo ele estando diante dele, mesmo eles percebendo todos os fenômenos que aconteciam. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Perguntava e só encontrava o silêncio. E estava os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. Herodes, com seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu-o com uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Então, Herodes ficou chateado porque ele não respondia a ele. Os sacerdotes clamavam com veemência para que ele fosse condenado. Então ele coloca uma roupa resplandecente e manda ele para Pilatos, para ele passar por novo julgamento perante Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes, entre si, se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Nesse momento, aqueles que estavam sintonizados com as trevas, criando sempre atrito um com o outro, passam a ter um sentimento de amizade, um sentimento de reciprocidade um com o outro. E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. Todas as acusações que vocês fazem contra esse homem, não as vejo. Julgo inocente, julgo uma pessoa boa. E nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era necessário soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Agora, por que ele tinha que castigá-lo diante do povo? Sabendo que o povo normalmente se enfurecia cada vez mais de um êxtase macabro quando via alguém ser chicoteado, ser agredido. Ele sabia disso. Então, para que ele foi agredir? Mas estava previsto na lei e a lei deveria ser cumprida. E era-lhe necessário soltar um detento por ocasião da festa, mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: Fora daqui com este e solta-nos Barrabás. E a multidão sempre faz as suas escolhas equivocadas e depois chora as consequências. Jerusalém escolheu soltar Barrabás e matar Jesus. Arcaram depois com a sua própria destruição. Reflitam sobre isso, sobre as escolhas que vocês fazem no mundo político, as escolhas que vocês fazem no seu dia a dia, as escolhas que vocês fazem ao longo das suas vidas. Porque todos nós responderemos perante o tribunal da consciência pelas escolhas que fazemos, seja qual for. Portanto, tenhamos sempre em mente o respeito que devemos ter pelos nossos irmãos, o respeito que devemos ter por aqueles que estão ao nosso redor, o respeito que devemos ter uns para com os outros e, acima de tudo, para com Deus. Não adianta dizer que Deus está acima de tudo se as nossas ações contradizem as nossas palavras. Porque não seremos julgados pelas palavras, seremos julgados pelo conteúdo da nossa consciência, pelo conteúdo das nossas ações, a cada um segundo as suas obras. É necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem enviar os escândalos, e ai daqueles que ajudarem a vir o escândalo. Prestai bem atenção nesses detalhes. No Evangelho é bem claro. Estudar o Evangelho de Jesus é esclarecer a consciência, é dar-lhe capacidade de autojulgamento. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam ao contrário, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Por mais que Pilatos tentasse convencer a multidão, eles estavam auto-hipnotizados, em um êxtase macabro, gritando. E aqueles que eram bons, tímidos, calaram-se.
Então ele, pela terceira vez, disse-lhes: Mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Quanto mais Pilato tentava convencer a multidão de escolher a Jesus para soltar, mais a multidão ficava enfurecida, mais a multidão ficava ensandecida, mais a multidão ficava em êxtase, repetindo a mesma frase, sem pensar nas consequências dos seus atos. Logicamente que todos tiveram que arcar com as consequências daquele ato, porque nas reencarnações vindouras passaram pelos mais atrozes perseguições, pelas mais atrozes atitudes que existiam naquelas épocas, contra aqueles que as pessoas julgavam ser seus inimigos. Por isso nós devemos ler os livros há 2000 anos, 50 anos depois, a Paulo Estevão e Ave Cristo. E também tem outras séries de livros que contam a vida dos primeiros cristãos, como Mulheres Notáveis, Homens Fascinantes, Cornélios, o Centurião que viu Jesus. E tem vários outros livros, que eu não vou lembrar de todos agora. E no nosso site, Kardec Espiritismo, tem lá livros sobre a vida dos primeiros cristãos. Tem uma lista de livros ordenada sobre a vida dos primeiros cristãos, para que você se intere mais sobre o assunto, para que você conheça mais como viviam os primeiros cristãos. Ali eram espíritos que tomaram consciência dos seus erros e resolveram reparar. E na hora de reparar, tinha que dedicar a sua vida ao puro amor. Logicamente que alguns ainda estão perdidos no mundo espiritual, ainda não tiveram a bênção de uma reencarnação reparadora, mas todos nascem em missão de ajudar a humanidade a se melhorar. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E seus gritos e os dois principais dos sacerdotes redobravam. Os principais dos sacerdotes estimulavam o povo, gritavam no meio do povo. Esses, tímidos, os bons que estavam ali, tímidos, ficavam com medo de não poder mais entrar no templo, do tipo de perseguição que ia recair sobre eles, e então se calavam, porque as ameaças eram muitas. E aqueles que já estavam propensos à destruição e queriam ver alguém ser crucificado, esses bradavam cada vez mais junto com os sacerdotes para que Jesus fosse crucificado. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles, à vontade do povo. Não importa quem fez o serviço, todos ali estavam envolvidos dentro de um processo. E por que não apelaram a César? Quando apelava a César, o processo interrompia, porque se a multidão resolvesse respeitar um pedido do governador para se levar alguém para César, a tropa romana viria com toda a sua truculência para tomar as medidas cabíveis. Mas, simplesmente, entregou a multidão que já ali estavam, porque era o que estava escrito na lei. E todos cumpriram o que estava escrito na lei. No livro, a sequência de livros, O Amor Jamais Te Esquece, A Força da Bondade e Sob a Mão da Misericórdia, conta a vida de Pilatos, esclarecendo-nos o que aconteceu com ele, quais as suas penas e as suas recompensas. E, quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. E aqui Lucas nos traz essa narrativa, que a multidão, principalmente de mulheres, batiam no peito e lamentavam a morte de Jesus. Estava ali chorando a perda do mestre, que elas, com a sensibilidade do espírito feminino, sentiam-no como um grande missionário de Deus, como um grande ser enviado ao mundo para a nossa redenção. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse:
Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos. Porque, se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E Jesus, naquele momento, ainda encontrou forças para que essa voz forte, doce, meiga e aveludada penetrasse aquele ambiente, envolvendo todos aqueles corações e aqueles ouvidos, como a profecia que haveria de vir. Que as consequências daqueles atos sobre aquelas pessoas seria muito doloroso. E a partir daquele momento, eles estavam escrevendo na sua própria história o roteiro das dores que viriam subsequente àqueles atos. Porque ninguém passa incólume pelas leis divinas. Todos têm de arcar com as consequências de seus atos. E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E, quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Apesar de todas as atrocidades que sofreu, a ser covardemente pendurado numa cruz, o Mestre só tem uma palavra: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E nós, como estamos aqui na Terra, normalmente nos esbravejamos por qualquer arranhão? Por qualquer tropeção? Deveríamos ter em mente que o Mestre, mesmo sendo chicoteado, esbofeteado, cuspido, pregado numa cruz, em momento algum teve uma reação de ódio. E sai do mundo pedindo ao Pai bênçãos para aqueles que eram seus algozes. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Aqueles que o crucificaram queriam pedaços das suas vestes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salvos a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Esse é o cuidado que principalmente os médiuns têm que ter. Faz várias curas, mas o inimigo está à espreita para caluniar, para fazer qualquer tipo de acusação. Manter a mente serena e as ações condizentes com as leis divinas, com o Evangelho de Jesus. Porque muitos vão dizer: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Se você é alguém que está trabalhando pela cura, pela melhoria, pela espiritualização da humanidade, fique atento, vigilante e cauteloso, porque ainda temos muitos lobos rapaces em meio às ovelhas. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Mas ali estava aquele que é o imperador da terra, que impera sobre todos os corações, mas não impera com a força das armas, mas sim com a força do amor, que impera com o sentimento mais puro e mais elevado ao Senhor. E o Cristo de Deus, ser sublime,
de amor e de misericórdia, está sempre pronto a amparar qualquer um de nós. Por mais atroz que seja o nosso sofrimento ou a nossa maldade, Ele está pronto a nos amparar com o teu amor para nos conduzir ao Pai. Logicamente que os caminhos serão proporcionais às obras que tivermos feito, que tivermos colocado em ação. Mas todos nós prestaremos contas ao tribunal da nossa consciência, perante o tribunal mais sublime de amor, justiça e misericórdia, coordenado por Jesus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Este, São Dimas, chamado também de bom ladrão, reconhecia que Jesus era justo. E, aliás, Dimas conhecia Jesus desde a infância. Então, ali ele já tinha entendimento dos fatos e das coisas que estavam acontecendo e que iriam acontecer. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Demonstrando resignação, arrependimento pelos atos feitos, reconhecimento da aplicação da lei pelos seus atos ignominiosos e reconhecendo Jesus como mensageiro do Pai para a humanidade. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Emmanuel faz um comentário sobre esse versículo, mostrando que ali, devido àquele momento de arrependimento, de compreensão das leis divinas e da sua aplicabilidade na nossa vida física no mundo, Dimas então teve um novo despertar, teve novos ideais e pôde ir com o Mestre às instâncias celestiais, gravando bem na tela mental todas as maravilhas e delícias de estar naquele mundo paradisíaco. E voltou à Terra, várias vezes em missões redentoras, ajudando-nos a reparar nossos erros, ajudando-nos a começar a compreender a importância de caminharmos para Deus. Por isso Jesus lhe diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E, a partir daquele momento, Dimas torna-se grande trabalhador do Cristo, porque ele já tomou consciência dos seus erros, tomou consciência dos seus desatinos, entendeu a justiça da condenação, mais dura e dolorosa que ela fosse. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. Apesar de todos os sinais, muitos dos judeus, daqueles sacerdotes judeus que ali estavam, tentavam mascarar a verdade e tentavam enganar a humanidade. E quantos ainda existem no seio da humanidade que tentam mascarar a verdade para enganar a humanidade, esquecido das consequências dos seus atos sobre si mesmos? Que despertem para Deus. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Jesus então naquele momento ele entrega seu espírito a Deus e sai daquele corpo, sofrido, torturado, ferido, para alcançar a plena liberdade que ele já tinha mesmo encarnado. Porque Jesus, a sublime luz, a sublime mensagem, era Senhor sobre todos e qualquer efeito sobre seu corpo. E o centurião,
vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, esse homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Como sempre, a multidão tomando uma atitude de arrependimento tardio, mas pelo menos se arrependeram. Pelo menos começaram a tomar consciência de seus atos, para começarem a retrabalharem-se para as encarnações vindouras, assumirem responsabilidades importantes para a conversão da humanidade. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo essas coisas. Ao momento do sofrimento de Jesus, as pessoas ficam ao largo, ficam distantes. Nos momentos de receber os benefícios, as pessoas estão próximas, estão lado a lado. Eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Então, esse homem de Arimateia, conhecido como José de Arimateia, ele era uma pessoa honrada, justa, não aceitou a condenação, mas foi voto vencido. Este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e, havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo no sepulcro, escavado numa penha, onde ninguém havia sido posto. Foi lá pedir a Pilatos autorização para pegar o corpo de Jesus, envolveu-o num lençol muito alvo, muito branco, e foi levar Jesus para um sepulcro ainda não utilizado, limpo. E era o dia da preparação e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. Porque elas queriam ungir o corpo do Mestre, com as suas especiarias e com seus ungüentos. Talvez para que conservasse por mais tempo, talvez fazendo parte daquela tradição de perfumar o corpo para a grande viagem, a grande transformação. E, logicamente, que ao fazerem isso, também naquelas especiarias, aqueles ungüentos que eles usavam, tinha alguma coisa que ajudasse a alma a desprender do corpo. Com isso, eles desprenderiam do corpo mais facilmente, por passarem por esse tratamento fluídico-energético e fisio-energético e vibracional para facilitar a retirada da alma do corpo, o desligamento da alma. Mas com Jesus, as coisas eram um pouco diferentes. Com Jesus, era a sublime luz, o sublime poder. E para ele, a vida no corpo físico era só um detalhe. Um detalhe que ele usou para ajudarmos-nos, para deixar um exemplo de amor para nós, para deixar um exemplo de solidariedade. E que venhamos a ter coragem de aprendê-lo. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça hoje e sempre.